Foi um vídeo da Assembleia de Deus e o líder da igreja ficou um pouco chateado com a sequência de pessoas que ia recebendo oportunidade e todo mundo que vinha à frente falava: se coloca de pé em nome de Jesus. Aí o pessoal colocava de pé, cantava o hino, aí o pessoal sentava, aí o próximo a pessoa: se coloca de pé em nome de Jesus. Aí aquele pastor falou: irmãos, parou. Não pode ficar fazendo assim, fica de pé, levanta, fica de pé. Ou manda os irmãos sentarem, ou manda os irmãos levantarem, né? Mas aí o pessoal falou assim: é bom que o pessoal faz exercício, né? Não sei se vocês gostam de ficar de pé, se não gostam, mas se preocupa não vou pedir para vocês ficarem de pé de novo não. Tá bom? Cláudio é uma bênção de Deus. Ei, Cláudio. Jesus continue te abençoando, viu, amado? Mas eu peço a você que abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo de número 2. Aleluia. Hebreus, capítulo de número 2. O versículo que nós estaremos lendo é o versículo de número 14. Eu louvo a Deus pela essa oportunidade que o nosso pastor nos deu de nessa noite estar aqui ministrando a palavra. E eu tenho certeza que você não veio aqui à toa. Você não veio aqui de repente ouvir aquilo que o homem queria te falar. Você veio ouvir a palavra de Deus. E eu quero que você tenha certeza de uma coisa: Deus tem uma palavra para você. Eu vou repetir: Deus tem uma palavra para você. Eu não sei se Deus vai falar de acordo com aquilo que você quer ouvir, ou se Deus vai falar de acordo com aquilo que você precisa ouvir. Na realidade, eu não tenho dúvida que Deus vai falar aquilo que você precisa ouvir. Livro de Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 14, diz assim: a inerrante e infalível palavra de Deus. E visto como os filhos participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Pode colocar a tua Bíblia sobre o teu banco. Eu não vou orar de novo, que meu diácono já orou. É normal, diácono, às vezes o pregador sentiu o desejo de orar de novo. Fica parecendo às vezes que não confia na oração do irmão, mas não é isso não. É porque alguns têm esse costume. Mas eu quero dizer a você nesta noite que eu vim aqui fazer uma coisa muito especial. Mas muito especial mesmo. Eu vim fazer aquilo que a Bíblia fala quando o Senhor instituiu a ceia. 1 Coríntios. O Senhor diz, através de Paulo: quando comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Falar de morte não é nada agradável. Não é legal falar de morte. Falar de coisas ruins não é bom para ninguém ouvir. Mas eu quero que você relembre exatamente isso que o Senhor falou: comerdes e beberdes. E quando você fazer isso, ao comer do pão e beber do cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. E de repente você diz assim para mim: irmão Antônio Carlos, eu acho que você está um pouco perdido. Você está achando que é a Santa Ceia hoje. Não, eu não estou perdido. E muito menos estou achando que hoje é a Santa Ceia. Mas quando eu dobrei os meus joelhos e pedir a Deus uma palavra,
Sabe quando você recebe a palavra de Deus e você não tem dúvida nenhuma? Assim eu fiz. Quando eu fiquei sabendo pelo nosso pastor que eu teria a rica oportunidade de pregar em nossa igreja hoje, eu falei: Deus, me dá a palavra. Irmão, sabe aquela coisa que você pede e recebe no mesmo instante? Foi assim. Eu sei que de repente nós temos pregadores aqui, e de repente você está me escutando em casa, é pregador, é pastor, é professor, é teólogo, é obreiro, é bacharel. Mas eu não tive dúvida nenhuma sobre o que eu deveria falar nesta noite. Eu quero trazer a você a lembrança nesta noite, que há mais de 2000 anos atrás, alguém veio a essa terra, sofreu, padeceu, para que eu e você não precisássemos mais sofrer. Morreu, para que eu e você não precisássemos mais morrer. Toda a terra, e eu falo toda a terra, ouve-se falar de muita dor, ouve-se falar de muito sofrimento, ouve-se falar de muitas angústias, ouve-se falar de muitas tristezas, ouve-se falar de más notícias, e toda a terra ouve-se falar de uma palavra que não é agradável a ninguém, e essa palavra é morte. Talvez aquilo que eu vou pregar nesta noite não vai ser algo muito agradável. Talvez aquilo que eu vou falar nessa noite não vai estar saindo nas redes sociais, no Face, no YouTube, no Instagram. Talvez aquilo que eu vou falar nessa noite não seja algo interessante para que você compartilhe com outras pessoas. Só talvez. Porque quando Jesus fez a Santa Ceia com seus discípulos, e o apóstolo Paulo lá em Coríntios vai relembrar o que Jesus falou, o apóstolo Paulo deixou bem claro: faça isso todas as vezes que fizestes em memória de mim. Faça isso e anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Pode-se falar de milagres, pode-se falar de maravilhas, é claro. Nós temos que espalhar por toda a terra tudo aquilo que o Senhor tem feito. Mas o Espírito Santo deixou bem claro para mim que nesta noite eu não tinha outra palavra a não ser: traga à memória tudo aquilo que Jesus fez pela minha igreja. Traga à memória todo o sacrifício e toda a dor que Jesus passou. Faça isso e faça em memória de mim. Com Jesus, você não precisa ter medo da morte. Com Jesus, você não precisa ter medo da dor. Com Jesus, você não precisa ter medo de coronavírus, ou de nenhum vírus, ou de nenhuma doença. Com Jesus, você não precisa ter medo de sofrimento. Com Jesus, você não tem que ter medo de desemprego. Com Jesus, você não tem que ter medo de sofrimento. Com Jesus, você precisa ter a certeza que Ele tem algo melhor para a sua vida. Não só hoje, não só amanhã, não só depois, mas eu vou muito mais além, por toda a eternidade sua. Ele tem algo melhor para você. Como eu falei para você nesta noite, talvez a mensagem não seja a mensagem que você queria ouvir. Porque talvez você queria nessa noite que relembrasse a você que Deus fez muitas promessas a você, que Deus prometeu muitas bênçãos a você, que Deus prometeu muitas vitórias a você. É lógico que Jesus fez tudo isso.
Mas o Espírito Santo convida você nessa noite a relembrar do que Jesus fez. A relembrar que no momento difícil da vida de Jesus, quando Jesus mais precisou de Pedro, aquele que dizia de forma nenhuma te negarei, estava negando a Jesus. Que quando Jesus precisou dos seus discípulos, no momento difícil, a Bíblia fala que nenhum deles ficou, com exceção apenas de João, que em certo momento estava com Maria. Mas a Bíblia fala que no momento mais difícil da vida de Jesus, sabe o que Jesus teve? Traição. Traição. A palavra traição é dolorosa. A palavra traição traz dor. Sabe por quê? Porque a traição de Judas Iscariotes, que vendeu Jesus por apenas 30 moedas, feriu a Jesus não pelo valor, mas feriu a Jesus pela atitude que ele fez, que foi no momento que Jesus mais precisou. O amigo seu, porque a Bíblia diz que quando Jesus estava na ceia, ele olha para Judas e fala assim: amigo, para que vieste, o que vieste fazer, faze-o logo. E a Bíblia fala que Judas saiu dali para exatamente trair a Jesus. Você já foi traído? Mas quando eu pergunto se você já foi traído, eu não estou falando por qualquer pessoa, por um concorrente, pelo inimigo, não. Você já foi traído por uma pessoa que você confiava? Você já foi traído de repente por alguém da sua própria casa? Você já foi traído de repente pelo seu melhor amigo? Você foi traído de repente por uma pessoa que no passado você amava, mas que infelizmente a traição trouxe dor a você, trouxe decepção? Pois é, Jesus também, ele foi traído, Jesus foi abandonado, Jesus foi negado. A gente nunca espera isso acontecer das pessoas que nós amamos, mas por incrível que pareça, essas coisas aconteceram com pessoas que Jesus não só amava, mas que acreditava neles. Antônio Carlos, Jesus confiava nos discípulos? Não, Jesus não confiava, porque Jesus conhecia as Escrituras, e nas Escrituras deixava bem claro: maldito o homem que confia no homem. Antônio Carlos, você está me dizendo que eu não posso acreditar nas pessoas que eu amo? Não, eu não falei isso. Você não só pode acreditar, como você deve acreditar nas pessoas que você ama, mas não confie em ninguém. Porque a palavra confiar significa entregar a vida nas mãos. Eu vou repetir. Acreditar, você pode acreditar em todas as pessoas. Você deve acreditar no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, no seu pai, na sua mãe. Até na sogra, Magna, deve-se acreditar. Eu confio muito, eu acredito muito na minha sogra. Graças a Deus. E sei que Magna também acredita muito na sogra dela. Mas confiar só em Jesus. A Bíblia fala que mesmo tendo sido traído, mesmo tendo sido abandonado pelos seus discípulos, a Bíblia fala, e nós já conhecemos a história, não aqui vou repetir, mas a Bíblia fala que Jesus derramou a sua gota de sangue, a sua última gota de sangue, por mim e por você. E eu tenho uma coisa que está no meu coração, ninguém tira. Coloca também no teu coração. Sabe o que eu quero te dizer? Jesus morreu por amor a todos, amém? Jesus morreu por todos. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Mas eu quero te dizer uma coisa especial nesta noite: se houvesse apenas você nessa terra, Jesus morreria por você. Você não é qualquer um. Você é um escolhido de Deus. Você é uma pedra preciosa de Deus. A Bíblia fala que Jesus fez isso por você. A Bíblia fala que Jesus veio a essa terra aqui para trazer a mim e a você uma vida, não uma vida comum, não uma vida normal, mas uma vida abundante, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida com saúde, uma vida com amor. Mas Antônio Carlos, se Jesus veio a essa terra trazer tudo isso por mim e para mim, porque eu sofro tanto? Você sofre tanto porque na própria Bíblia está escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí já sabe, todo mundo completa, né? E vós também vencereis. Não está na Bíblia, mas parece que Deus deixou para a gente completar. Então Jesus fez um grande sacrifício por mim e por você. Para que Jesus veio a essa terra? Por que Jesus veio aqui? A Bíblia fala que Jesus veio aqui para exatamente tirar todo o sofrimento, tirar toda a dor. A Bíblia fala que Jesus veio aqui a essa terra para dar a mim e a você liberdade, para nos resgatar do poder das trevas. Jesus veio a esta terra aqui para que eu e você não apenas fôssemos felizes, mas muito mais do que felizes, não apenas vencedores, mas muito mais do que vencedores. Foi por isso que Jesus veio à terra aqui. Mas Jesus, ele veio à terra aqui também para fazer uma coisa especial. A Bíblia fala que Jesus veio a esta terra aqui para desfazer as obras do diabo. Lá no livro de 1 João, eu quero que os irmãos da mídia coloquem esse versículo para mim. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 8. A gente entende através desse versículo aqui, que pela lógica, nós deveríamos morrer quando nós pecássemos. Porque o texto diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio a essa terra aqui para eliminar, para aniquilar, com todo o sofrimento, com toda a dor. Jesus veio a esse mundo não para te deixar em sofrimento, mas para tirar você do sofrimento. Não para deixar você padecendo, mas para retirar você do sofrimento, da dor, da angústia, porque ele veio aqui para desfazer todo o império das trevas. A Bíblia diz: o diabo, o ladrão, ele veio para matar, veio para roubar, para destruir. Mas Jesus, ele veio para me dar vida, e não uma vida normal, uma vida com abundância. Jesus veio a essa terra para dar a você saúde. Jesus veio a essa terra para te dar prosperidade. Jesus veio a essa terra para te dar bênçãos sem medidas. O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem reservado para os seus. Quando você vai fazer análise desse versículo, você entende que esse versículo, embora muitos usam, não é lá para o céu.
Esse versículo é aqui para a terra. As coisas que Deus preparou para você começam aqui. Deus quer que você tenha uma vida abençoada. Deus quer que você tenha uma vida próspera. Deus quer que você tenha uma vida com saúde. Deus quer que você seja feliz. Então Jesus veio a esta terra aqui para desfazer todos os planos de Satanás. A segunda coisa que Jesus veio fazer aqui nessa terra é resolver o maior problema de toda a humanidade. Um problema chamado pecado. Antônio Carlos, mas o pecado pode ser resolvido? Pode sim. Porque segundo João capítulo 1, versículo de número 29, diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus da cruz do Calvário veio exatamente eliminar o pecado. Antônio, você está dizendo que depois da morte de Jesus ninguém pecaria? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a você que você não precisa mais ser escravo do pecado. Eu estou dizendo a você que você não tem que submeter-se ao pecado e dizer não porque o pecado me dominou, não porque as pessoas usam muito aquele ditado. Você sabe, né? Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito, né? Por isso que eu peco. Às vezes parece uma desculpa que as pessoas dão porque são pecadores. Eu sei que eu e você estamos sujeitos ao pecado, mas eu não posso fazer com que isso seja uma desculpa para dizer, não, eu pequei ontem, pequei hoje e com certeza vou pecar amanhã, porque todos nós estamos sujeitos ao pecado. A Bíblia fala que Jesus resolveu o problema do pecado. João falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado não só da igreja, não só dos santos, mas tira o pecado do mundo. Então as pessoas, quando eles pecam porque querem. As pessoas quando enganam os outros porque querem. As pessoas quando são desonestas porque querem. Nós vivemos num país que quem nunca ouviu esse ditado aqui no Brasil, eu vou dizer, ei, você não está morando no Brasil não. As pessoas têm o costume de dizer que o brasileiro, ele não é muito honesto. As pessoas dizem que o brasileiro não são muito corretos. As pessoas dizem que o brasileiro sempre vai dar um jeitinho, mais conhecido lá fora como o jeitinho brasileiro. Nós precisamos parar de abraçar isso para nós. Nós não temos que andar com jeitinho brasileiro coisa nenhuma. Nós temos que nos esforçar por fazer o correto. Nós precisamos nos esforçar para andar correto, para pagar os impostos corretos, para pagar as despesas da forma correta. Nós precisamos nos esforçar para parar de querer levar a melhor, para querer dar um jeitinho, para ganhar mais. Nós precisamos parar de dar um jeitinho para pagar menos impostos. Eu me lembrei da cena onde os cobradores de impostos chegam perante a Jesus, chegam perante o seu discípulo, e Jesus não deixou de pagar os impostos. Fez o milagre como sempre, retira da boca de um peixe as moedas e devolve aos coletores de impostos para mostrar que Jesus, embora sendo Deus, estando na terra, estava sujeito às leis humanas. Eu não sei com quem o Espírito Santo está nessa noite querendo falar, mas eu e você precisamos ser corretos.
e parar de usar o jeitinho brasileiro como uma desculpa para não andarmos errados. Porque Jesus resolveu o problema do pecado em Cristo Jesus. Nós não somos mais a mesma pessoa, nós somos novas criaturas. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se antigamente eu era desonesto, hoje eu preciso ser honesto. Se antes eu era mentiroso, hoje eu preciso ser verdadeiro. Se antes eu era infiel, hoje eu preciso ser fiel. Porque hoje, em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. A quarta coisa que eu vejo que a morte de Jesus trouxe para mim, essa para mim é uma vitória. Sabe por quê? Porque em Romanos está escrito assim: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando o povo de Israel antigamente pecava, eles precisavam pagar o preço do pecado. Lembra o que eu falei? O salário do pecado é a morte. Então, pela lógica, os homens ao pecarem, eles tinham que morrer. Mas a Bíblia fala que em Levítico que os animais eram apresentados perante o sacerdote. E ao degolar aqueles animais, ao matar aqueles animais, a culpa do homem e da mulher era pago através da morte dos animais. Mas a Bíblia fala que Jesus, quando veio a essa terra, morreu uma única vez para pagar a minha culpa, para pagar a tua culpa. A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 8. Jesus diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E nesse texto mais adiante a Bíblia fala que Jesus tomou as chaves do inferno. Satanás não tem, irmãos, nem a chave da sua própria casa. Porque no sacrifício de Jesus, ele tomou as chaves não só do inferno, mas tomou também as chaves da morte. Então eu e você não precisamos mais estarmos sujeitos à morte. Nós morremos para este mundo, mas nascemos de voltas para Deus, vivos para Deus. Uma nova criatura nós somos quando nós fazemos aquilo que a Bíblia diz: se com tua boca confessar ao Senhor Jesus e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a vida eterna. Então nós temos a garantia de termos o nosso nome escrito lá no livro da vida. Nós temos a garantia, porque já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E esse viver que hoje eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. O sacrifício de Jesus foi exatamente para dar a você essa garantia. Ah, meu irmão, o seu nome não está escrito em qualquer livro, não, meu amado. O seu nome não está escrito na folha lá do banco, como os clientes especiais, que tem um bom limite.
O seu nome não está escrito lá no Credicar ou no Visa como uma excelente pessoa. O seu nome está escrito lá no reino dos céus. O seu nome está escrito no livro da vida. E quando você comparecer diante do Senhor, o seu nome está escrito lá. E a garantia que Deus te dá é que de forma nenhuma o Senhor riscará o teu nome do livro da vida. Meu nome está escrito lá, o seu nome está escrito lá. E Jesus falou: de forma nenhuma eu riscarei o seu nome no livro da vida. Eu não preciso andar com medo. Eu não preciso andar correto, não é por medo de ser riscado, porque a promessa de Deus é: eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Algumas pessoas falam que, a depender dos pecados, o seu nome é riscado. Vamos lá. É como se fosse assim: você é um bom crente, nome escrito no livro da vida, né? Maria, João, Ricardo, Tereza, pastor Josemi. Vai estar pastor não, vai estar Josemi só. Missionária Tânia. Seu nome está escrito lá. Irmão Antônio Carlos, eu cometi alguns erros. Vai riscar? Não. Como assim, Antônio Carlos? Então, de repente eu estou errado, meu nome não vai ser riscado? Não. Você sabe por que seu nome não vai ser riscado? Porque Deus já te conhece por dentro e por fora. Deus já sabe o teu futuro. Deus já sabe que esse pecado que você cometeu ontem, hoje, e talvez vai cometer amanhã, depois da manhã você não voltará a cometer. É por isso que Jesus não fica risca, paga, fica parecendo assim: eu estou sendo um bom crente, Jesus risca o meu nome. Aliás, Jesus escreve: eu parei de andar em santidade, Jesus vai e risca. No outro dia Jesus apaga, no outro dia Jesus risca de novo, ou escreve de novo. Viraria uma confusão. Sabe por que o meu nome está escrito no livro da vida? Sabe por que o teu nome está escrito no livro da vida? Porque um dos atributos de Deus é a onisciência. Significa que Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia fala que a palavra ainda não saiu da tua boca, mas Ele já sabe o que você vai dizer. É por isso que quando Ele escreveu o seu nome no livro da vida, quando você levantou as tuas mãos e disse: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa. Jesus, eu te aceito como o único suficiente Salvador. Ele foi, pegou a caneta de ouro dele e escreveu o teu nome e fez a promessa: de forma nenhuma eu riscarei o seu nome no livro da vida. De repente você não está tão correto assim. De repente, se hoje fosse uma santa ceia, talvez você fale assim: irmão Antônio Carlos, eu não tenho coragem de tomar. De repente, as coisas que você fez essa semana, só você e Deus sabe. Foi feito no oculto, foi feito no escondido, ninguém viu. Ninguém ouviu, ninguém soube, mas os olhos de Deus lá do céu viu. Quando Adão e Eva lá no jardim pecam, Deus vem se encontrar com Adão e Eva como se encontrava toda a tarde. E Deus falou: Adão, onde estás? A Bíblia fala que Adão se escondeu. Deus insiste: Adão, onde estás? Em certo momento, Adão aparece e diz: eu estou aqui, Senhor. Deus pergunta: comeste do fruto que eu te falei para você não comer? É como se Deus falasse assim: por que você se escondeu? Você fez alguma coisa errada? Os olhos do Senhor estão abertos 24 horas. Ele sabe de todos os teus erros. Mas a Bíblia te ajuda. Jesus te ajuda.
quando diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Talvez você diga assim para mim: irmão Antônio Carlos, você não sabe o que eu fiz essa semana. Ei, eu não preciso ficar sabendo. Na realidade, quando você errou e pecou, os olhos do Senhor estavam vendo. Mas Deus espera de você arrependimento. Você sabe qual é a nossa diferença de nós para os anjos que caíram? É porque quando os anjos caíram, eles tomaram decisões que Deus decidiu não perdoá-los. Não porque Deus não queria dar uma segunda chance, é porque na realidade Deus sabia que no coração deles não havia arrependimento. Sabe qual é a diferença? É que quando eu e você pecamos, e a gente vem perante ao Senhor e chora, e diz: papai, eu pequei, papai, eu errei. Eu lembrei do filho pródigo: pai, eu não sou mais digno de ser chamado de teu filho, mas me aceita como um dos teus empregados. Coloque uma coisa na sua cabeça: filho sempre será filho. Você é eleito de Deus, você é escolhido de Deus. Deus entende você quando você peca. Ele não aprova os teus pecados, porque nós sabemos que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas Ele está disposto a perdoar uma pessoa que de coração se arrepende. Deus estará sempre disposto. Em quinto lugar, a gente já está caminhando para encerrar, mas em quinto lugar, o que Jesus conseguiu na cruz do Calvário por mim e por você, foi que Ele fez aquilo que eu e você não podíamos fazer. O maior medo das pessoas hoje é a morte. Todo mundo, não vou abordar não, todo mundo não, alguns. A maioria das pessoas tem medo da morte. Tem ou não tem, irmãos? Ninguém quer responder não. A maioria das pessoas tem ou não tem medo da morte, irmãos? Tem. Se você falar para mim que você não tem medo da morte, depois eu converso com você. Eu falo: tu tá poderoso, tá poderosa, viu? Mas nós não precisamos temer a morte. Você sabe por quê? Porque Jesus, na cruz do Calvário, Ele venceu a morte. Ô amada, coloca para mim 1 Coríntios capítulo 15, por favor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 e 26. É um texto da palavra que diz assim: pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Amém? Quer que eu encerre aí? Vou encerrar não. Sabe por quê? Passa o outro versículo, amada, por favor. Passa o outro versículo. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, o último inimigo a ser destruído, o último inimigo a ser derrotado é a morte. Então eu e você não precisamos mais ter medo da morte, porque Jesus trouxe a mim e a você vida, vida, vida. Uma vida com abundância. É uma vida com abundância. Jesus garante a mim e a você essa vida. Jesus garante, em sexto lugar, salvação sobre a morte. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21. Eu já estou caminhando para terminar, mas eu quero dizer a você, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
ou em outras versões, é lucro. Eu tive entre a vida e a morte. Eu fui atropelado. Eu estava lá no chão do hospital, aonde muitas pessoas morreram. Eu passei por um problema que a maioria das pessoas morrem por esse problema. Eu tive a hidrocefalia. Eu tenho 4 cirurgias na minha cabeça hoje. Mais ou menos 1 ano e meio, mais ou menos, ou 2 anos. Um colega meu lá da rodoviária também foi atropelado. E foi parar também no mesmo lugar, no Exaú Matos. E ele morreu. Foi no Exaú não, foi no hospital de base. Ele morreu, o colega morreu. O mesmo problema que eu tive. A minha família, através de meus irmãos, foram até a empresa e falaram assim, ele não pode ficar lá no chão não. Ele estava a serviço da empresa. Me transferiram lá para a Sonesb e eu fui atendido por um dos melhores neurologistas que tem aqui em Vitória da Conquista. Dr. Neilson, Dr. Alcione. E acompanhado também pelo Dr. Joviliano, que o que fez a minha cirurgia. Qual foi, Antônio Carlos, a diferença de você para aquele rapaz? Porque Deus permitiu que aquele rapaz morresse e você não? Eu não sei te dizer, mas é o mesmo motivo que você está aqui na igreja hoje. Deus preservou já a sua vida de acidentes. Deus já preservou a sua vida de assaltantes. Deus já preservou a sua vida de atropelamento. Deus já preservou a sua vida de doença. Antônio Carlos, quem foi que revelou tudo isso? É o Espírito Santo que está falando para mim. Que você já teve momentos da sua vida que você esteve entre a vida e a morte. E diga-se passagem, nem você sabia. Mas Deus enviou lá do céu o anjo do Senhor para preservar a tua vida, para guardar a tua vida, para te livrar do mal, para te livrar da morte, porque você não é qualquer um, você é escolhido por Deus, você é especial para Deus. Jesus garante que o justo, ele não morrerá. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 52 até o 54, diz assim, ó. Quando eu leio esse versículo, eu fico babando, irmãos. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortabilidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. A morte foi destruída pela vitória, ou em outra versão, tragada. Você não precisa mais estar nessa terra sofrendo. Você não precisa estar passando por doenças, por enfermidades. Jesus tem o melhor para você. O teu nome já está escrito lá no livro da vida. Deus escolheu o povo de Israel. O povo de Israel rejeitou a Jesus. O povo de Israel rejeitou aquele que foi para salvar Israel. Você fala, Antônio Carlos, não era para salvar todo mundo? Não, não era. Deus havia escolhido o povo de Israel através de Abraão. Deus escolheu o povo de Israel.
eles foram escolhidos. Aleluia, mas eu quero te dar uma boa notícia. Não foi uma boa notícia eles rejeitarem a Jesus, mas porque eles rejeitaram a Jesus, a Bíblia fala que Jesus cortou e nos enxertou. Hoje eu e você temos a mesma salvação que Israel rejeitou. Nós temos direito, porque a Bíblia diz assim: mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não sou qualquer um, você não é qualquer um, você é especial para Deus. E lá no céu, a Bíblia fala que já tem um lugar guardado para mim e para você. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, aleluia, e Ele foi, e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você, um lugar guardado lá no céu. Não é qualquer casinha, você tem uma mansão lá no céu. Ah, meu irmão. Aí agora, pastor, eu tenho que trazer o versículo para este lugar agora. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que Deus guardou para você. Nesse momento o Senhor faz lembrar Estevão. A Bíblia fala que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para os céus e ele ora: Senhor, perdoa eles. Jesus também fez isso. Quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, Jesus falou: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Jesus falou, não sei se foi a Pilatos ou a Herodes. Jesus falou assim: eu poderia clamar no céu e descer uma comitiva celestial, os meus anjos, e me tirar disso aqui e me livrar de vocês. Mas Jesus não fez isso. Jesus ficou em silêncio, porque Jesus precisava fazer aquilo que Pedro falou: Senhor, não faça tal coisa. Jesus olha para Pedro e fala: apartai-vos de mim, Satanás. Porque Jesus precisava morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E agora eu quero encerrar dizendo a você: imagine que nessa terra só tivesse você, só você, pecador, pecadora, no seu passado de repente adúltero, no seu passado de repente desonesto, no seu passado trambiqueiro, no seu passado idólatra, no seu passado maldizente, beberrão. Se precisasse, Jesus morreria por você. Por você. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Passa o outro verso, por favor, amada. Aleluia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso eu quero te dizer: ei, José, Maria, Ricardo, Tereza, Josemir, Tiago, Tânia, Beto, Ricardo, tantas pessoas, ele morreu por você. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Coloque a tua mão no teu coração neste momento. Eu quero que você venha fazer uma oração como você nunca fez na sua vida. Uma oração para ser ouvido lá no céu. Uma oração de agradecimento. Você vai nesta noite agradecer a Jesus por aquilo que Ele fez por você, por você. O sangue derramado na cruz do Calvário de Jesus foi por você. Então comece neste momento a agradecer aquilo que Jesus fez por você. Comece a dizer o quanto você é grato a Ele por aquilo que Ele fez por você. Pode abrir a tua boca e começar a conversar com Ele agora. Começa a reconhecer aquilo que Jesus fez por você. Começa a agradecer a Ele aquilo que Ele fez por você. Você não é qualquer um, você foi escolhido por Deus. Por isso eu quero lembrar a você que você não precisa temer mais a morte, pois ela é só uma passagem para tirar você desta terra aqui, para levar você a um lugar que Ele preparou para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou. E se eu for, voltarei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 38 diz: porque eu estou bem certo, aleluia, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar do amor de Deus. Só você mesmo pode se afastar. Só você mesmo pode ficar longe. Jesus convida, vem, vem, vem. De repente você está um pouco afastado. De repente você está meio desanimado. De repente você pecou e acha que não tem perdão. Há perdão para você. Há perdão para você. Há perdão para você. Deus convida você nesta noite. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que é. Cante assim. Quero te agradeça a Ele pelo que Ele fez por você. Eu sei, com tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Se você tem motivo, levanta a sua mão e agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Agradeça o porquê Ele fez por você. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço.
isso, agradeça. Jesus te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por último, não devemos temer a morte, pois ela é só uma passagem para nós dessa terra, para um lugar melhor. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Podemos assentar. Eu só fiz aquilo que Deus mandou, entregar para você essa mensagem. De repente você fala, Antônio Carlos, essa mensagem não foi para mim, mas com certeza foi para alguém neste lugar aqui. Às vezes a gente acha que Deus não se importa muito com a gente, mas Ele se importa muito com você. Você não é qualquer um, você é especial para Deus, e se precisasse, Jesus morreria por você, por você, por você, amém?